TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos! Sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV, edição de fim de semana com os principais destaques. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 992 48 31 67. Flagrou alguma situação? Manda foto e manda vídeo pra gente. Vamos então às notícias deste sábado, dia 14 de março. Balança comercial do Estado do Rio registra superávit de 2,5 bilhões de dólares americanos. Você acompanha também que Justiça determina a instalação de uma DEAN em Petrópolis ainda este ano. Manifestantes realizam em Petrópolis ato por atrasos na entrega do Teatro Dom Pedro. E mais, adolescentes são apreendidos por suspeita de estupro coletivo em Nova Friburgo. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição vendo o que é notícia no nosso jornal impresso no Correio Petropolitano, edição de fim de semana, e a gente vai direto para a nossa página 23 ver o que é destaque por lá. Queda de árvore interrompe trânsito no centro da cidade. Incidente aconteceu na quinta-feira, bem na Praça Dom Pedro. A queda de uma árvore interrompeu parte do trânsito no centro de Petrópolis. O incidente aconteceu no início da tarde de quinta-feira, dia 12, na Praça Dom Pedro. A Rua da Imperatriz precisou ser interditada na altura da praça, no sentido da Rua do Imperador. A árvore, que ficava no interior da praça, caiu sobre a pista e ficou atravessada na via, provocando a interrupção no trânsito. E a gente tem uma reportagem completa aqui sobre esse assunto. E lembrando que na quinta-feira, a Prefeitura de Petrópolis determinou a suspensão das aulas municipais por conta da previsão de uma chuva forte, que felizmente não veio. Os demais estabelecimentos escolares, as escolas particulares e estaduais, acompanharam aí a suspensão da Prefeitura de Petrópolis. Então, as ruas da cidade na quinta-feira estavam mais vazias, porque o horário em que essa árvore caiu foi justamente no início da tarde, horário de saída de colégio e entrada também de colégio em um dos pontos assim mais movimentados da cidade. Graças a Deus não houve nenhum ferido, não caiu em cima de nenhum carro, em cima de ninguém, mas se estivéssemos com aulas normalmente, poderia ter sido fatal, poderia ter causado prejuízos a alguém que passava ali ou algum carro, porque esse horário que caiu realmente é bem movimentado ali na Praça Dom Pedro. E ali nas Petropolitanas a gente vai falar de festa, porque dia 16 de março é aniversário da cidade de Petrópolis, 183 anos, e tem programação especial. É feriado na cidade. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a programação que vai acontecer aí na segunda-feira, dia 16. Pois é. A Prefeitura de Petrópolis divulgou a programação oficial das celebrações pelos 183 anos do município, que serão realizadas na próxima segunda-feira, dia 16 de março. Tem atividades religiosas, homenagens históricas e eventos culturais no centro da cidade. Vamos ver os horários.
As comemorações começam às 9h30 da manhã com missa solene na Catedral São Pedro de Alcântara, tradicional marco religioso e também histórico da cidade de Petrópolis. Na sequência, às 10h30 da manhã será realizada uma homenagem ao Major Júlio Frederico Keller na Praça Princesa Isabel. Júlio Frederico Keller foi responsável pelo planejamento urbano da cidade durante o período imperial. E temos também o encerramento no Palácio de Cristal. Às 11h da manhã, a programação continua com homenagem ao imperador Dom Pedro II e corte do bolo comemorativo na Praça Dom Pedro, reunindo autoridades e moradores para celebrar a data. E encerrando as atividades do dia às 4h da tarde, acontece a eleição da realeza da Baunfest 2026 no Palácio de Cristal. Então vai ter corte do bolo ali na Praça Dom Pedro, né? Como o próprio nome diz, tem aquele trono onde Dom Pedro fica vendo os petropolitanos passarem. Pois é, ali é a última programação e depois tem o corte do bolo comemorativo. Ó, fica cheio de gente para pegar um pedacinho desse bolo. Vamos para a nossa página 24, por lá o destaque é o seguinte: Petrópolis integra comitê para celebrar os 120 anos do voo do 14 bis. Iniciativa reúne museus e centros de memória ligados à trajetória de Santos Dumont. Pois é. E aí nós temos a casa aqui, a encantada Casa de Santos Dumont. Quem ainda não conhece a casa, vale a pena, é essa que o Caio está mostrando ali na foto, a encantada, que foi residência de verão de Alberto Santos Dumont, que fica bem no centro histórico, ali do lado do Relógio das Flores. E no aniversário da cidade tem gratuidade, isso mesmo. Como parte das ações de valorização da memória de Santos Dumont, o Museu Casa de Santos Dumont abre excepcionalmente suas portas no feriado do aniversário de Petrópolis, celebrado na segunda-feira, dia 16 de março. Moradores da cidade terão entrada de graça mediante a apresentação de comprovante de residência. O museu funciona em horário especial das 10h da manhã às 5 da tarde. A gente tem essa reportagem completa aqui, falando sobre os 120 anos do voo do 14 bis. E a gente tem ali na Praça da Liberdade, né, um monumento de 14 bis. Pois é, para você ver como tem tudo a ver com Petrópolis, né? Muito bacana essa celebração aí. Na nossa página 25, por lá a notícia principal é Rede Integrada de Proteção à Mulher em Três Rios, atendimento humanizado, orientação e acompanhamento. E na nossa página 26, eu acho que você não tem aí, Caio, mas tudo bem, eu vou ler aqui: o Ministério Público do Rio aciona justiça por falhas na política de infância em Nova Friburgo. Prefeitura de lá afirma que já adotou medidas e reforça compromisso com as políticas, mas a gente tem uma reportagem inteira falando sobre isso, falando sobre o combate ao trabalho infantil em Nova Friburgo, possibilidade de acordo. Enfim, uma reportagem inteirinha falando sobre políticas públicas de infância lá em Nova Friburgo. Mas a gente tem uma reportagem também nesse primeiro bloco, porque o governo do estado iniciou obras de requalificação urbana e implantação de drenagem em uma área afetada por deslizamento na rua Bartolomeu Sodré, no bairro Caxambu, em Petrópolis. A intervenção foi vistoriada na última semana pelo secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que também anunciou a licitação para novas obras na rua João Caetano, outra via atingida pelas chuvas de 2022. Vamos conferir.
Com investimento de cerca de R$ 21.700.000, as obras incluem contenção da encosta, estabilização de rochas e implantação de um novo sistema de drenagem pluvial. Os recursos são do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Fazem parte do conjunto de ações do Estado para reduzir riscos e recuperar áreas atingidas pela tragédia de 2022. Segundo o secretário Bernardo Rossi, o projeto será realizado em etapas e deve alcançar toda a extensão da área afetada pelo rolamento de pedras. Durante a vistoria, o secretário anunciou ainda que o Instituto Estadual do Ambiente vai realizar obras na Rua João Caetano, outra área do Caxambu que sofreu com os temporais. A licitação para a nova intervenção está prevista para esta sexta-feira. Após o término da obra, nós estamos protegendo a vida das pessoas, não só de quem mora diretamente, mas indiretamente, quem passa de ônibus e de carro e de todo ao redor. De acordo com o governo do estado, Petrópolis já recebeu mais de R$ 1 bilhão em investimentos desde as chuvas de 2022. O pacote inclui ações emergenciais de limpeza, apoio às vítimas, crédito para recuperação de empresas e obras estruturais de prevenção em diferentes regiões da cidade. A expectativa é que as intervenções no Caxambu tragam mais segurança para moradores e para quem circula pelo bairro. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita, mas tem muita coisa acontecendo e, graças a Deus, nós estamos conseguindo, dentro das nossas possibilidades, cuidar dessa cidade que a gente tanto ama e cuidar da vida dos petropolitanos. Gente, estamos juntos. Governador, mais uma vez, muito obrigado. Tá aí, ó, mais uma forma de cuidar da vida das pessoas, em especial aqui do Caxambu, do departamento Sodré. Tamo junto. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o programa de estágio da Firjan está com inscrições abertas. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão.
O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E a balança comercial fluminense registrou um superávit de 2,5 bilhões de dólares no acumulado dos 2 primeiros meses do ano. Entre janeiro e fevereiro, a corrente comercial, que é a soma das importações e exportações do Rio de Janeiro, alcançou 12 bilhões e 800 milhões de reais. O estado exportou 7 bilhões e 700 milhões e importou 5 bilhões e 200 milhões. Os dados são do Comex Stat, sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que reúne informações do comércio exterior brasileiro. No primeiro bimestre, o estado do Rio respondeu por 16% das exportações e 12% das importações totais do país. Entre os principais parceiros comerciais do estado estão a China, com uma corrente comercial de 3 bilhões e 700 milhões de dólares, seguida por Coreia do Sul e Estados Unidos. Índia, Holanda, Espanha e Singapura também se destacaram entre os mercados de maior intercâmbio com o Rio de Janeiro no período. A balança comercial do estado do Rio de Janeiro encerrou 2025 com um superávit de 15 bilhões e 900 milhões de dólares, consolidando um desempenho expressivo no comércio exterior. No ano anterior, a corrente comercial fluminense superou 80 bilhões, o maior valor da série histórica iniciada em 2015. Desse total, 48,1 bilhões corresponderam às exportações e 32,2 bilhões às importações. E um correspondente bancário localizado no centro do Rio de Janeiro foi interditado cautelarmente na última segunda-feira durante uma operação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon do Estado do Rio, com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, instituições que apontaram que o estabelecimento se apresentava como promotora de crédito. Porém, os fiscais identificaram 3 CNPJs diferentes vinculados ao local e não foi apresentada documentação que comprovasse a autorização do Banco Central para atuação como correspondente bancário. De acordo com a resolução do Banco Central, empresas que operam como correspondentes bancários devem manter contratos formais com instituições financeiras autorizadas, comprovando que estão habilitadas a oferecer serviços de crédito. No entanto, tais documentos não foram apresentados durante a fiscalização, configurando descumprimento da regulamentação. Além disso, os agentes constataram que o estabelecimento ofertava empréstimos vinculados ao cartão de crédito, modalidade que não é regulamentada pelo Banco Central nos termos em que estava sendo oferecida. A fiscalização identificou também taxas de juros superiores a 20% ao ano. Considerando o atual patamar da taxa Selic, a taxa média permitida gira em torno de 15% ao ano, o que levanta indícios de prática de agiotagem. Diante das irregularidades e do risco aos consumidores, especialmente pessoas idosas, o estabelecimento foi interditado de forma cautelar. Vale destacar que a Delegacia Especializada acompanhou a ação e dará prosseguimento às apurações. Durante a operação ainda, os agentes, em parceria com o Sindicato dos Bancários, também fiscalizaram agências bancárias localizadas na Tijuca e em Niterói, resultando na autuação de 9 instituições financeiras por falhas na prestação de serviços. Em 6 das agências fiscalizadas, os agentes identificaram longas filas para atendimento, com tempo de espera superior a 1 hora, inclusive para pessoas com direito ao atendimento prioritário. A legislação estadual estabelece que o tempo máximo de espera em filas bancárias não deve ultrapassar os 20 minutos. Também foram constatadas outras irregularidades, como a ausência de caixa eletrônico preferencial, elevador de acessibilidade inoperante há cerca de 15 dias, falta de escala de funcionários em local visível ao público e a ausência do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Corte Raso na última terça-feira, com o objetivo de coibir o desmatamento ilegal decorrente da expansão de imóveis localizados em área pertencente ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Na ação, policiais federais da Delegacia de Repressão à
crimes contra o meio ambiente, cumpriram 2 mandados de busca e apreensão no bairro Jardim Botânico, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. As investigações tiveram início a partir de uma notícia-crime apresentada pelo Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, que apontava a existência de obras irregulares em imóveis situados na rua João Evangelista da Rosa, área localizada dentro do perímetro da instituição. Segundo informações, foram constatados indícios de irregularidades graves e reiteradas relacionadas ao corte indevido de árvores nativas da Mata Atlântica e à expansão de imóveis em área considerada não edificável. Mesmo após notificados sobre as irregularidades, os responsáveis pelos imóveis teriam mantido as práticas ilícitas e adotado postura hostil em relação aos servidores do Instituto. A operação contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Os investigados poderão responder por crimes ambientais relacionados à destruição de vegetação nativa da Mata Atlântica, corte de árvores em área de preservação permanente, dano à unidade de conservação, construção em solo não edificável, invasão de terras da União e por desobediência. As penas somadas pelos crimes podem chegar a 19 anos de reclusão, além de multa. E uma mulher foi presa e é investigada por ser suspeita de abusar sexualmente das próprias filhas e de compartilhar as cenas dos abusos. A operação foi realizada pela Polícia Federal na última terça-feira na Baixada Fluminense, com o objetivo de combater os crimes de estupro de vulnerável e de produção, armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil na internet. Um absurdo, né? Confira. Na ação, agentes da Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu cumpriram um mandado de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O celular da investigada, uma mulher de 33 anos, foi apreendido e vai ser submetido à perícia. As vítimas, as 2 filhas da própria investigada, de 4 e 9 anos de idade, foram identificadas e encaminhadas para o acompanhamento junto ao Conselho Tutelar. As investigações tiveram início em 2025, após levantamentos de dados e informações de inteligência identificarem a publicação de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil em fóruns da Dark Web. Também há indícios de que a investigada compartilhava os vídeos produzidos por meio de aplicativos de mensagens. A mulher foi presa e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, além dos crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil. E o Estado do Rio de Janeiro realizou na última segunda-feira a formatura de novos agentes civis e assistentes sociais que vão reforçar a atuação da Operação Segurança Presente em todo o estado. Ao todo, mais de 1.000 profissionais começaram a atuar imediatamente nas bases do programa. Durante a cerimônia, também foram anunciados 5 novos projetos de proximidade voltados à prevenção, inclusão social e fortalecimento da cidadania. O processo seletivo registrou mais de 20.000 inscritos para 1.212 vagas, sendo 1.068 destinadas a agentes civis e 144 para assistentes sociais. Os aprovados vão ser distribuídos entre 64 bases da operação, incluindo unidades inauguradas recentemente em diferentes regiões do estado. Vocês, senhoras e senhores, têm uma função muito importante nesse programa. Porque o programa Segurança Presente, sem os agentes civis e sem os agentes sociais, ele é mais um programa de polícia. São as senhoras e os senhores que farão esse programa ser um programa de proximidade. Além das contratações imediatas, outros 106 candidatos ainda vão passar pelo curso de formação, complementando o quadro previsto no edital. Também vai ser formado um cadastro reserva com até 1.000 candidatos, que vão poder ser convocados conforme a abertura de novas bases do programa. Que vocês entendam esse importante papel que vocês cumprem e cumprirão na sociedade hoje, e que tenham certeza
que o Rio de Janeiro é do cidadão de bem, não é do criminoso. Durante o evento, também foram apresentados 5 novos projetos de proximidade, que ampliam o alcance social da Operação Segurança Presente, com foco em prevenção, educação e cidadania. Entre as iniciativas está o Escola Presente, voltado a tornar o ambiente escolar mais seguro, com ações de orientação e prevenção sobre temas como bullying, cyberbullying e inclusão social. Também foram apresentados o Música Presente, que utiliza a educação musical como ferramenta de transformação social, o Atleta Presente, que incentiva a prática esportiva entre crianças, jovens e adultos, e o Idoso Presente, que promove atividades voltadas à saúde, bem-estar e orientação sobre os direitos da pessoa idosa. E o programa de estágio da Firjan está com inscrições abertas até o dia 31 de março. Ao todo, são cerca de 60 oportunidades com duração de 6 meses a 2 anos, carga horária diária de 4 a 6 horas e benefícios como Bolsa Auxílio, é claro, remunerado, auxílio refeição, auxílio transporte, recesso remunerado e seguro de vida. O programa está disponível para alunos das áreas de competitividade, comunicação, desenvolvimento e inovação, educação, gestão de pessoas, integridade corporativa, jurídico, negócios, petróleo, gás e naval, planejamento e finanças, planejamento estratégico, relacionamento, relações institucionais, relações internacionais, saúde e segurança do trabalho, suprimentos e serviços da tecnologia da informação, tecnologia e inovação. O processo de seleção do programa começa com a inscrição online no site da Firjan, seguida de entrevistas individuais, resolução de cases, conversa de alinhamento e painel final. Para participar é preciso estar matriculado e com frequência comprovada. No caso do nível técnico, caso o curso já tenha sido concluído, o interessado deverá apresentar uma declaração informando a necessidade de realizar a carga horária obrigatória de estágio. Já no nível superior, é preciso estar cursando no mínimo o 3º período da faculdade e estando no mínimo a 12 meses da data de conclusão da graduação. O estagiário terá ainda a oportunidade de fazer trilhas de capacitação e desenvolvimento, abordando fatores técnicos da formação acadêmica universitária ou da escola técnica, e conta ainda com um canal de comunicação para discussões e sugestões e até mesmo para rodas de diálogo com executivos da federação. Os interessados podem fazer a inscrição para participar do programa por meio do link disponível no site firjan.com.br. E as previsões do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos em 2026, a expansão da economia e o índice da inflação ficaram estáveis na edição desta última segunda-feira do Boletim Focus. A pesquisa com instituições financeiras é divulgada toda semana pelo Banco Central. De acordo com a pesquisa, a estimativa para o crescimento da economia brasileira neste ano permaneceu em 1,82%. Para 2027, a projeção para o Produto Interno Bruto ficou em 1,8% e para 2028 e 2029, o mercado financeiro estima expansão do PIB em 2% para os 2 anos. Em 2025, a economia brasileira cresceu 2,3%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Com a expansão em todos os setores e destaque para a agropecuária, o resultado representa o 5º ano seguido de crescimento. Nesta edição do Boletim Focus, a previsão da cotação do dólar está em R$ 5,41 para o fim deste ano. No fim de 2027, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,50. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é considerada a inflação oficial do país, permaneceu em 3,91% para este ano. Para 2027, a projeção da inflação passou de 3,79% para 3,8%. Para 2028 e 2029, as previsões são de 3,5% para ambos os anos. Em janeiro, a alta dos preços da conta de luz e da gasolina fez a inflação oficial do mês fechar em 0,33%, mesmo patamar de dezembro. De acordo com o IBGE, o resultado levou o IPCA a acumular a alta de 4,44% em 2025. Vale destacar que a próxima edição da pesquisa que mede a inflação do país referente a fevereiro será divulgada no dia 12 de março pelo Instituto. E o governador Cláudio Castro participou na última semana da 2ª edição do seminário Rio Summit, realizado na sede do LIDE em São Paulo. O ambiente favorável a novos investimentos e a liderança fluminense no setor energético foram destaques durante o encontro que reuniu especialistas, empresários e autoridades para discutir soluções, estratégias e oportunidades de crescimento para o estado do Rio.
Durante o evento, o governador destacou os investimentos realizados pelo Estado no campo da segurança pública, que são parte fundamental da estratégia para atrair novos investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico. No Rio de Janeiro, a gente trabalha todo dia para desmantelar criminosos, para fazer bloqueios. A gente não trabalha politizando a segurança pública. Em 2025, o Estado registrou recorde de investimentos privados, responsáveis por 72% do total captado. O volume de recursos chegou a 283 bilhões de reais, uma alta de cerca de 181% em relação a 2024, quando foram registrados 100,9 bilhões. O governo do Estado hoje mantém um diálogo aberto com todos. Então, esse diálogo institucional ele é fundamental para que a gente mantenha a segurança jurídica. E na parte do governo do Estado, trabalhando fortemente pela governança digital. A governança digital deixa regras claras, deixa procedimentos claros, processos claros, o que faz a gente ter mais ainda esse processo de segurança jurídica e de transparência em todos os processos. Durante o seminário, os secretários da Casa Civil, de Engenharia e Economia do Mar, além do CEO da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, apresentaram iniciativas estratégicas em áreas como infraestrutura, energia e saneamento. Entre os destaques estão projetos voltados à ampliação da segurança hídrica, à modernização dos sistemas de abastecimento e a expansão da matriz energética do Estado. Vale destacar que o Rio de Janeiro é responsável por 89% da produção de petróleo e 78% do gás natural do país, com mais de 3,6 milhões de barris produzidos por dia. O Estado também conta com uma matriz energética diversificada, que inclui energia nuclear, solar e outras fontes renováveis. E você vai ver depois do intervalo que Justiça determina a instalação de DEAN em Petrópolis ainda este ano. Não saia daí porque a gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva ao que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E a Justiça determinou que o governo do estado do Rio instale até o dia 27 de agosto deste ano a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Petrópolis. A decisão é do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Cível. A unidade deverá funcionar 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. O descumprimento pode gerar multa diária de R$50 mil. Além da instalação da delegacia, o Estado também terá 30 dias para apresentar à Justiça um plano detalhado para a criação da unidade. O documento deve incluir cronograma de execução, definição do imóvel, etapas de obra ou adaptação do espaço, previsão de efetivo policial e aquisição de equipamentos. Caso essa determinação não seja cumprida, a multa prevista é de R$30 mil. A decisão ocorre em meio ao aumento de registros de violência contra mulheres em Petrópolis. Dados do Dossiê Mulher apontam que em 2023 foram contabilizadas 2.848 vítimas de violência doméstica e familiar na cidade, que aparece como a 9ª com maior número de casos no estado. A criação de uma delegacia de atendimento à mulher em Petrópolis é uma demanda antiga de entidades e órgãos de defesa dos direitos femininos. A Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação civil pública em 2025, pedindo, em caráter de urgência, a instalação da unidade especializada no município. É mais um instrumento para que a gente consiga cobrar efetivamente o governo do Estado para essa implementação. É fundamental uma delegacia especializada no atendimento às mulheres, funcionando em Petrópolis 24 horas, para garantir o acolhimento necessário. Atualmente, o atendimento às vítimas acontece por meio do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, o NIAM, que funciona dentro da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E também no CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, na Rua Santos Dumont, no centro de Petrópolis. No entanto, na decisão, o juiz destacou que o núcleo atua apenas como um setor, dentro de uma delegacia comum, o que pode provocar revitimização institucional. São instrumentos importantes, mas infelizmente eles não conseguem isoladamente dar conta de toda a demanda de combate à violência no nosso município. A gente ocupa o 9º lugar no ranking do estado do Rio de Janeiro de maior índice de violência contra as mulheres. A implantação da delegacia especializada também vem sendo defendida por organizações da sociedade civil e pela OAB Mulher, que demonstrou muita satisfação com a decisão. Quero agradecer à 4ª Vara Cível pela sensibilidade no tema e dizer que a OAB está muito feliz com todo o esforço que a gente fez, na diretoria, a OAB Mulher, todas as advogadas de Petrópolis. Então, é uma satisfação enorme. A instituição já mobilizou campanhas e abaixo-assinados cobrando a estrutura para atendimento específico às vítimas de violência. A luta é muito grande. As meninas, muitas já estavam desacreditadas, muitas mulheres já estavam desacreditadas que a DEAN seria trazida para Petrópolis, até porque já passaram por muitas situações e não foram ouvidas, e dessa vez nós fomos ouvidas. Dessa vez teve alguém no judiciário, um juiz, que foi sensível às dores das mulheres de Petrópolis. A decisão judicial representa um avanço na garantia de atendimento especializado para mulheres vítimas de violência em Petrópolis. Com a instalação da Delegacia de Atendimento à Mulher, a expectativa é de que as vítimas passem a contar com uma estrutura mais adequada, acolhimento especializado e investigações mais eficientes nos casos de violência de gênero. No Legislativo, nós vamos seguir cobrando, porque esse é o papel
do Poder Legislativo, fiscalizar o Poder Executivo e cobrar para que as políticas públicas sejam implementadas. Nesse caso, a gente vai seguir cobrando o governo do Estado e também o governo municipal para que, em diálogo com o governo do Estado, cumpra essa decisão judicial. E até o fechamento desta edição, o governo do estado ainda não havia informado quais medidas serão adotadas para cumprir essa decisão judicial. E o Teatro Dom Pedro, um dos principais equipamentos culturais de Petrópolis, continua fechado e sem prazo definido para reabrir. O espaço está em obras desde 2019 e, apesar de sucessivos anúncios de retomada e conclusão, ainda não há previsão oficial para que o público volte a ocupar a plateia. Ao longo dos últimos anos, diferentes cronogramas foram divulgados pela Prefeitura para que as intervenções no teatro fossem concluídas. A previsão mais recente indicava que o teatro poderia reabrir até o fim do primeiro semestre de 2025, o que não aconteceu. Durante uma reunião com produtores culturais, a administração municipal apresentou uma nova atualização sobre o andamento das obras do local. O encontro foi conduzido pelo presidente do Instituto Municipal de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato, e contou com participação de representantes da Secretaria de Obras. Apesar da apresentação do status das intervenções, a Prefeitura não informou um novo prazo para a conclusão da reforma ou reabertura do local. Segundo Adenilson Honorato, o município pretende estruturar um novo modelo de funcionamento após a conclusão das obras, com programação contínua e valorização dos artistas locais. Segundo o Executivo Municipal, entre os serviços apontados como concluídos estão instalações elétricas, recuperação de piso, paredes e telhado, implantação de um novo sistema de combate a incêndio, instalação de elevador e plataforma de acessibilidade, serviços de pintura, recomposição da fachada, reforma das salas de dança e de música e melhorias nos camarins. Também foi implantada a infraestrutura necessária para o sistema de climatização do teatro. Segundo o secretário de Obras Maurício Veiga, a etapa final depende da liberação da concessionária de energia elétrica para o desligamento temporário na rede, necessário para a instalação definitiva dos equipamentos. E a reportagem conversou com comerciantes que atuam na Praça do Teatro e arredores. Se o teatro tivesse aberto, com certeza teríamos mais públicos, mais movimento do nosso comércio, que já está muito escasso, né? E as obras ficam nessa coisa de nunca termina, tem sempre um problema, tem sempre uma paralisação. Você pode ver que eles estão trabalhando lá, mas você volta que amanhã eles continuam no mesmo patamar. Marlene da Glória possui uma lanchonete ao lado do Teatro Dom Pedro e, segundo ela, o não funcionamento do espaço cultural prejudica inclusive o turismo. Como é uma cidade turística, a gente precisa chamar o turista para cá, entendeu? E com o teatro fechado ele atrapalha muito, com certeza, porque se estivesse aberto eu acho que teríamos mais turistas, mais pessoas frequentando o centro da cidade, né? Principalmente aos finais de semana, que não tem nada na cidade de se fazer. Anderson Vinícius do Nascimento vende pipoca na praça há mais de 40 anos. Segundo ele, as obras sofreram paralisações ao longo do tempo por conta das enchentes e da pandemia, mas o comércio local ainda sofre por conta da ausência do teatro. Que o teatro aqui, eu sempre falava, era um bônus, né? Toda vez que tinha peça, a gente conseguia fazer um faturamento extra que ajudava muito, não só aqui da pipoca, mas geral, né? Da rua em geral. Ajudava muito. E só o fato também da rua estar fechada já diminui a passagem de pedestre, né? Isso também influencia muito. Carlos Eduardo também vende pipoca na praça e ele destacou que o funcionamento do teatro pode impulsionar o turismo na cidade. E ajudar todo mundo, até o turismo que vem para visitar. Não só para mim, mas para a cidade toda. O turista vem para gastar. O comerciante Ronaldo da Silva Tavares vende itens de vestuário na praça. De acordo com ele, as intervenções do teatro acontecem há 3 governos e, mesmo assim, não foram finalizadas. Infelizmente, até agora não terminou e nem não sei se vai ser inaugurado quanto, né? Qual o tempo. Resumindo, com certeza vai melhorar o movimento para todos os comerciantes que estão em volta, porque acreditamos que público a mais, com certeza, mais movimento, mais consumo.
O Correio questionou a Prefeitura de Petrópolis do prazo estimado para a conclusão de obras, se existe a possibilidade de terceirizar a gestão do espaço e como o Executivo pretende garantir o acesso da população e a valorização de artistas locais, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. E por estar fechado esse tempo todo e sem previsão de abertura, manifestantes realizaram na noite de terça-feira um ato em frente ao Teatro Dom Pedro para cobrar o término das obras no espaço. Manifestantes estiveram na Praça dos Expedicionários, no centro de Petrópolis, onde o Teatro Dom Pedro fica localizado, para protestar contra a demora na entrega do equipamento cultural. No início da noite de terça-feira, o grupo realizou manifestações artísticas através de danças e apresentações e colou diversos cartazes no tapume da obra. As obras deveriam ter sido entregues em junho de 2024 pela gestão anterior, porém houve alguns empecilhos. Uma delas foi a reprovação de uma das etapas do projeto de restauração do prédio, dada como insuficiente pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. Na última semana, a Prefeitura de Petrópolis apresentou atualizações sobre as intervenções, mas ainda sem um novo prazo para a conclusão das obras. O grupo Teatro Dom Pedro é do Povo, que promoveu os protestos, ressalta que não basta entregar o prédio, também é preciso garantir que o espaço permaneça com a gestão pública. O teatro é nosso! Outro fator relevante é que no início da tarde de quarta-feira, dia 11 de março, a equipe da TV Correio da Manhã esteve na Praça do Teatro e a placa da obra já não estava no local. Esta placa continha informações sobre o prazo para a conclusão das obras, que já havia expirado, sobre a empresa responsável pelas intervenções e os valores envolvidos para a realização da obra. Um local que deveria ser destinado para cultura e música está em silêncio desde 2019 e segue sem previsão de reabertura. Com a maior sala de teatro da cidade, o espaço foi inaugurado em 1933 e restaurado em 2003 pela Prefeitura de Petrópolis. O local é um patrimônio cultural notável, famoso pela arquitetura eclética, e por isso, artistas, produtores culturais e comerciantes seguem aguardando a volta das atividades no principal palco cultural de Petrópolis. Já foram gastos quase 2 milhões de reais nessa obra e o pior de tudo é que a secretaria alega que não tem trabalhadores para manter o funcionamento do teatro, ou seja, manter o teatro aberto, funcionando, recebendo a população e fazendo ele funcionar. A vereadora Júlia Casamasso destacou ainda a importância de um concurso público na cultura. O objetivo é ter servidores públicos tanto na secretaria quanto no próprio teatro. E até mesmo os trabalhadores da cultura se disponibilizaram a fazer uma gestão comunitária do espaço. É fundamental garantir esse diálogo para que a gente tenha um equipamento público de cultura funcionando, ativo, acolhendo as demandas da população. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para questionar sobre a placa das obras não estar mais no local. Para quem imaginou que a retirada das placas pudesse indicar uma mudança no cenário das obras, a resposta foi rápida e menos animadora. Informalmente, a Prefeitura indicou que os painéis não foram retirados de forma definitiva, mas apenas serão reposicionados em outro ponto do local, ou seja, a mudança seria apenas de lugar. Enquanto isso, o prazo prometido anteriormente já passou e o equipamento cultural segue fechado, sem nova data oficial para entrega. E o Ministério Público Federal promoveu uma audiência pública para discutir a nova concessão da BR-040-495 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. O encontro aconteceu no Salão Nobre da UCP, Universidade Católica de Petrópolis, e reuniu representantes do governo federal, da concessionária, que é a Elovias agora, responsável pela rodovia, e também pessoas da sociedade civil.
A audiência foi presidida pela Procuradora da República, Luciana Portal Gadelha, e teve como objetivo ampliar o debate sobre o futuro da rodovia. Durante o encontro, representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do Ministério dos Transportes e da concessionária Elovias apresentaram detalhes sobre as obras previstas, os cronogramas de execução e a composição da tarifa de pedágio. A audiência também abriu espaço para a participação da população, que pôde fazer perguntas e enviar contribuições sobre as possíveis mudanças previstas para a BR-040. A expectativa é que o diálogo ajude a esclarecer dúvidas e facilite o acompanhamento em relação ao andamento das melhorias na rodovia. Com cerca de 219 quilômetros entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, a BR-040 voltou ao centro das discussões após o fim do contrato com a antiga concessionária e o início da operação da nova empresa responsável pelo trecho. Segundo o Ministério Público Federal, o objetivo do acompanhamento é garantir mais transparência, eficiência e qualidade na execução das obras e dos serviços prestados para a rodovia, considerada uma das principais ligações entre a região serrana, a capital fluminense e Minas Gerais. É um assunto que não é simples, tá? Uma rodovia na qual há muitas comunidades, né, que residem ali nas imediações. E, enfim, envolve direito à moradia, são vários direitos aí. Então, é uma rodovia complexa e as soluções para a rodovia não são simples, tá? Durante a audiência, foi destacado que a Elovias assumiu a concessão da rodovia há cerca de 4 meses, em um contrato com duração de 30 anos. Também foi lembrado que a BR-040 passou um longo período sem investimentos significativos. Por isso, neste primeiro momento, a prioridade da concessionária é realizar intervenções para garantir condições mínimas de segurança e operação na rodovia. Os estudos técnicos de engenharia fazem parte da fase inicial de planejamento das obras previstas para o trecho. Todo o pacote de obras não se resume à serra. A serra é a cereja do bolo, né? Que é a obra mais aguardada e é que causa mais impacto em todo o tráfego da região e que influencia diretamente na economia, tanto do estado como do município. Dentre as demandas que foram apresentadas pelos moradores durante a audiência estão a construção de uma passarela no bairro Amazonas, em frente à cabine da Polícia Federal, onde existe um ponto de ônibus. Segundo os relatos, os veículos passam em alta velocidade pelo trecho, o que aumenta o risco de acidentes e coloca em perigo a segurança de quem precisa atravessar a rodovia. A gente tem que sair correndo, tá? Quando a gente está posicionado na faixa, parece que dá um troço nos motoristas, eles aceleram, tá? Ali tem crianças, idosos, cadeirantes, trabalhadores, trabalhadoras, todo mundo precisa daquele ponto de ônibus ali. Além disso, foi abordada a situação da Ponte do Arranha-Céu, na BR-040. A obra de reconstrução da estrutura está prevista para começar ainda neste mês de março. A intervenção é considerada importante para melhorar a mobilidade e a segurança no trecho, que é uma das principais ligações entre bairros da cidade e a rodovia. Todavia, os relatos são de que todas as tentativas de contato da concessionária Elovias com a população local são apenas para tratar da desocupação na região. Uma obra de grande impacto numa localidade em que moram pessoas há mais de 30 anos. Então a gente precisa conhecer o que vai acontecer com isso antes dessa obra, porque ela vem como uma obra emergencial, muito provavelmente solicitada pela população que passa por ali, os turistas, as pessoas que possuem casas, né, de veraneio e tal, mas o impacto fica para os trabalhadores que vivem ali na região e que moram ali. Enquanto isso, a ligação entre Bingen e Quitandinha segue em discussão. Segundo o Ministério Público do Estado, o município deve apresentar um estudo técnico completo com dados sobre contagem de veículos, velocidade média, possíveis gargalos e riscos viários, além de análise do impacto na vizinhança após o teste.
O documento deverá ser divulgado de forma transparente e debatido em nova reunião pública. A CPTrans, por sua vez, informou que pretende fazer adequações na infraestrutura da região, enquanto moradores e autoridades seguem acompanhando os próximos passos do projeto. E os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Petrópolis podem receber o kit de material escolar somente no final do ano letivo de 2026, conforme prazos estipulados no cronograma apresentado pelo município à Justiça na última quinta-feira. O documento prevê 173 dias úteis, ou seja, cerca de 8 meses para concretizar a compra. Após essa etapa, a entrega dos kits para os estudantes pode levar cerca de 2 meses. O cronograma foi encaminhado para ser anexado ao processo que corre na Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca de Petrópolis, onde uma decisão judicial obriga a Prefeitura a oferecer uniformes e materiais escolares para todos os alunos da rede pública municipal de ensino. Anteriormente, o Executivo alegou que o atual cenário de calamidade financeira impede a assistência do governo no que tange ao fornecimento dos kits escolares a quase 39 mil estudantes. O período apresentado para a conclusão não respeita a decisão judicial publicada em 22 de janeiro de 2026, que determinou que os materiais deveriam ser entregues dentro do ano letivo de 2026. A decisão foi assinada pelo juiz Carlos André Spilman. O cronograma apresenta 9 fases que contém etapas entre planejamento da compra, estudos técnicos, pesquisa de preços, análise jurídica, consultas ao órgão responsável pela ata de registro de preços e ao fornecedor, até a formalização da contratação. Em 2025, a Justiça acatou a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o município de Petrópolis pela omissão na entrega de materiais escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino. A decisão determinou que a Prefeitura teria que fornecer os insumos necessários de forma completa para todos os alunos matriculados a partir do ano letivo de 2026. A situação é um percalço herdado de gestões anteriores. Conforme o MPRJ, em 2022 foi instaurado um inquérito civil para apurar a carência dos materiais, o qual se desdobra na decisão atual. Nesse contexto, o Executivo informou que a Secretaria de Educação não viabilizou o fornecimento pela ausência de previsão orçamentária para o fim, destacando que não foi anexado um planejamento para a inclusão dos custos. Ainda no ano passado, a Procuradoria-Geral do município recorreu da decisão judicial. A Procuradoria sustentou que a realidade era fática e ressaltou que o problema se agravou, pois o município teve que arcar com dívidas passadas que prejudicaram o funcionamento dos serviços básicos, como a coleta de lixo, que teve um período de crise no último semestre de 2024 e nos primeiros meses de 2025, além de cumprir o pagamento atrasado de outras áreas como a saúde. Indagando que a medida proferida que beneficia famílias impactaria o orçamento municipal, podendo trazer riscos ao funcionamento dos serviços essenciais. Nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre o cronograma apresentado e outras questões que envolvem os kits, mas não recebemos resposta até o momento. E a Polícia Militar prendeu 3 pessoas por tráfico de drogas no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo. A ação aconteceu no fim de semana e entre os suspeitos estava uma estudante de medicina de Petrópolis e também estavam 2 homens. De acordo com a Polícia Militar, as equipes revistaram um carro e uma motocicleta no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo. Foram apreendidos 420 comprimidos de êxtase, cerca de 3 quilos de cocaína e uma pequena quantidade de maconha. Entre os detidos está uma mulher que é formada em Direito, técnica em enfermagem e estudante de medicina, além de 2 homens. A ocorrência foi registrada na delegacia de Nova Friburgo, onde os 3 foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos permaneceram presos e à disposição da Justiça. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã.
E a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, vai adequar a infraestrutura viária do trecho da BR-040, onde está prevista a ligação direta entre os bairros Bingen e Quitandinha. O anúncio ocorreu após uma recomendação do Ministério Público do Estado para que o município adote medidas de segurança, claro, e participação popular antes do teste viário da região. Mas a população quer. A população quer há décadas essa ligação. O MPRJ expediu a recomendação por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis, para garantir segurança, transparência e participação popular antes da realização de um teste operacional na BR-040. Com isso, a CPTrans vai adequar a infraestrutura viária do trecho da rodovia, onde está prevista a ligação direta entre o Bingen e o Quitandinha. A companhia ressaltou que, além das adequações, outros procedimentos que envolvem melhorias e fiscalização também deverão ser feitos. A conexão entre o Bingen e o Quitandinha representa para uma parcela da população um equilíbrio no tráfego, ainda mais para aqueles que utilizam a rota para ir e vir do trabalho. O movimento empresarial Petrópolis 2030 informou que, com a ligação, serão 18 mil veículos a menos acessando o centro histórico. Inclusive, eu conversei com alguns motoristas que veem de maneira positiva a nova ligação. Mas eu acredito que vai facilitar muito porque tem muita gente que faz esse percurso, né, até para trabalhar e aí precisa voltar para casa, enfim. Então acho que essa via de mão única que a gente tem hoje do Quitandinha pro Bingen, ela é muito bacana. O contrário certamente vai ajudar muita gente também. Porque, pô, às vezes tu quer do Bingen pro Quitandinha, não tem como, tem que dar a volta lá pelo outro lado. Se Deus quiser vai melhorar sim. Dar uma aliviada, vai ajudar aqui, né, fica mais prático. Sair de lá, tem que pegar a rua inteira, o trânsito inteiro. De acordo com o documento expedido pelo Ministério Público, a nova faixa pode afetar diretamente as comunidades no entorno, especialmente o Amazonas e o Parque São Vicente. O Ministério Público ressaltou a necessidade de respeitar os direitos dos moradores ligados à mobilidade urbana segura, à infraestrutura adequada e ao bem-estar coletivo. Diante do exposto, o Executivo, por meio da CPTrans, informou que já vem conduzindo um diálogo permanente com a população e acompanhamento dos órgãos de controle, e explicou que o plano de implementação da ligação Bingen-Quitandinha prevê um conjunto de ações voltadas para a segurança e para a organização do trânsito. Para o taxista Marco Antônio Vieira, a ligação vai desafogar o trânsito. Pelo menos, com certeza, pelo menos naquela redondeza ali da... Quem vem para o centro, Monte Caseiro, Hospital Santa Teresa, vai melhorar bastante, que aí em vez do pessoal vir, né, o fluxo vir todo para cá, por ali, muita gente que vai para o lado de lá vai sair por ali mesmo, já vai facilitar. Além disso, a Prefeitura tem que analisar formalmente, no prazo de 15 dias, uma proposta alternativa apresentada por moradores do Parque São Vicente, que prevê a implantação de uma rotatória no local. Segundo o MP, caso os estudos indiquem que a inversão de faixa é inviável, a CPTrans deve comunicar oficialmente a desistência da medida e apresentar os resultados. A companhia destacou que a fase experimental tem o objetivo de permitir a avaliação técnica do funcionamento da medida em condições reais de tráfego, com acompanhamento permanente das equipes de trânsito. E a gente fica por aqui, mas segunda-feira estou de volta ao vivo e espero você, viu? Tchau, bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.